Sejam todos bem-vindos para mais um podcast com o Pedro Mundane. Chamo-me Zidane Ernesto e, como prometido, hoje vamos aqui falar do processo de reassentamento a nível do país, e para nos ajudar a entender essa temática bastante conflitante, temos aqui conosco o professor Dr. Pedro Mundane, que é professor, é gestor sénior em várias organizações, quer com fins lucrativos ou não lucrativos. E como já havíamos prometido, a temática sobre o processo de reassentamento já foi debatida em vários fóruns nacionais ou internacionais, né? E das reportagens que a gente já conseguiu acompanhar ali, já conseguimos verificar várias manifestações e vários conflitos entre as comunidades e as empresas, o que nos traz a seguinte questão: na verdade, qual verdadeiramente é o problema no processo de reassentamento a nível do país? Bem, muito obrigado. Antes de nós respondermos a questão aqui colocada pelo consultor Dânio, eu gostaria antes de mais saudar os que têm acompanhado os nossos trabalhos, têm feito comentários, têm nos ajudado neste debate ou nos diversos debates, e isso naturalmente que melhora a qualidade do nosso trabalho. Respondendo à questão colocada, eu acho que há uma ligeira violência para logo no início da nossa discussão, quando nós começamos uma discussão e já abordamos os aspectos negativos, os problemas, já colocamos como se fosse um problema. Aí as pessoas... É assim, há um princípio na gestão. Quando nós damos feedback, um feedback ao nosso trabalhador, a quem quer que seja, nós primeiro listamos aspectos positivos, que é para convidar a pessoa para estar do nosso lado. E aí, paulatinamente, vamos introduzindo aquilo que nós achamos que são os aspectos que a pessoa precisa de melhorar. Aí, fazendo isso, nós puxamos a pessoa para o nosso lado, convidamos a pessoa para o nosso lado, e a pessoa entende que nós queremos ajudar. Neste caso também, neste tópico, nós não vamos começar com os problemas, vamos começar por convidar as pessoas, né? As pessoas, sobretudo os que estão atrás das câmaras, para poderem, conosco, entender o que é que efetivamente é o processo de reassentamento. Eu considero o reassentamento como uma piscina. Nós vamos considerar o seguinte caso. Temos dois indivíduos, duas pessoas. As duas pessoas saltam do mesmo ponto na piscina, do mesmo ponto, mergulham. Um afoga-se e o outro desfruta. E aí a questão que se coloca: aquele que se afogou, a culpa é da água? E o outro, por que é que desfruta? O outro ainda solicita um drink dentro da água. Significa que ele está totalmente relaxado. Ele está à vontade. Está à vontade. Entretanto, o outro está lá embaixo a tentar salvar-se, ingerindo muitas quantidades de água, uns tantos metros cúbicos de água, para se salvar daquela situação. E se ninguém o ajudar, provavelmente não sai mais dali. Eu acho que na vida, a vida toda ela é mais ou menos como isto. O nosso nível de preparação para uma determinada atividade, para um determinado processo, determina o nosso sucesso. Eu creio que isso faz a diferença. No caso que nós vimos da piscina, um dos indivíduos estava devidamente preparado para o novo ambiente, ele preparou-se para o novo ambiente e teve sucesso e desfrutou. Provavelmente o outro não teve a preparação necessária, né, para poder entrar num ambiente diferente daquele em que vive no seu dia a dia. Porque a piscina é um ambiente totalmente diferente. A água é um ambiente totalmente diferente. Nós vivemos no nosso ambiente natural, em que acordamos, os nossos membros, a forma como a gente os movimenta é diferente na piscina. Na piscina,
a respiração é controlada, o movimento dos braços, há uma sincronização entre o movimento dos braços, o movimento dos pés. Isso tudo exige um treinamento específico. O problema do reassentamento é similar. É necessário que todas as partes envolvidas estejam devidamente preparadas para o processo. É um processo extremamente complexo, muito sensível, envolve pessoas e isso exige, como eu disse, um nível de preparação. E para nós podermos todos entrarmos neste complexo processo, eu acho que a semelhança do que nós fizemos nos trabalhos anteriores, vamos começar por fazer a definição dos conceitos que suportam o tópico. Vamos tentar entender, que é para termos um alinhamento, todos termos a certeza que o meu entendimento sobre uma determinada palavra é exatamente o mesmo entendimento que os demais têm sobre a mesma palavra. Exato. Quando falamos de reassentamento, o primeiro conceito que nós vamos ter é de comunidade afetada, área afetada, ou pessoas, população afetada. Desculpa, doutor Pedro, mas antes de irmos às definições, gostava que nos respondesse uma questão muito básica. Temos problemas ou não temos problema no processo de reassentamento a nível do país? Dos vários reassentamentos que já podemos acompanhar. Temos problema ou não temos problemas? Eu volto para a questão da piscina. Ok. O problema, a água é o problema? Não é o problema. Não é o problema. Então, provavelmente, o reassentamento não seja o problema. Ok. Da mesma forma como na nossa percepção nós entendemos que a água não é o problema, a piscina não é o problema, o pH... Olha, as duas pessoas saltaram ao mesmo tempo, o pH da água é igual, a profundidade da piscina é a mesma, as paredes são as mesmas, mas um entrou e o outro não entrou. É exatamente o que acontece no processo de reassentamento. Então, o Dr. Pedro está a dizer que o problema não é o reassentamento, mas são as comunidades. Não, de maneira nenhuma. Ok. De maneira nenhuma. Não tenho como falar isso. Ok. Até porque o reassentamento não envolve apenas comunidades. Certo. É um processo extremamente complexo que envolve várias pessoas, várias entidades. E nós vamos ver aqui ao longo da nossa discussão quem efetivamente está envolvido no processo de reassentamento e quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Cada um dos intervenientes. Exatamente. É importante nós termos isto. É por isso que nós vamos começar com a definição dos termos, Ok. para depois nós entrarmos e ver, ok, afinal, quais são as pessoas que entram lá, quais são as entidades, os setores que entram no processo do reassentamento. Nós temos a lei que nós vamos passar, temos o quadro legal, que vai nos ajudar a entender. E depois disso, depois de nós entendermos o quadro legal, entendermos os conceitos, aí sim, já podemos tentar identificar onde é que está o problema. Mas primeiro vamos convidar todos para entrarmos nesse mar extremamente complexo do reassentamento. Vocês que nos assistem aí de casa, aproveitem este momento, coloquem o like aí nos vídeos para que assim o YouTube possa perceber que este vídeo é verdadeiramente importante. Como dizíamos, nós vamos começar com os conceitos. O primeiro conceito é comunidade afetada. Vamos considerar um projeto de mineração. E eu coloco o problema de mineração, projeto de mineração, pelo impacto que gera. Nós temos dois tipos de mineração. Podem até existir vários, mas nós vamos considerar apenas dois tipos de mineração, que é a mineração subterrânea, aquela que ocorre debaixo de terra, que nós temos abrimos poços, galerias, abrimos as galerias, começamos a fazer a extração de minério, e depois extraímos e colocamos na superfície, e processamos e exportamos. Exato. E temos o outro método que é o método a céu aberto. Ele ocorre na superfície, envolve a remoção de solos. E é exatamente onde as pessoas vivem, onde estão as benfeitoras e os bens das pessoas. As pessoas e os seus bens.
e por questões de segurança e porque envolve remoção de muito material, não é possível a coabitação, não é possível a convivência entre as pessoas e os grandes equipamentos. E aí as pessoas devem ser realocadas para uma outra área. E nós vemos que há pessoas que estão diretamente impactadas, afetadas, aquelas que vão perder os seus bens. Quando falamos de bens, falamos de casas, falamos de machambas, falamos de corais, falamos de lugares sagrados, falamos de tudo. De tudo que faz parte o dia a dia daquelas comunidades, daquelas pessoas. E as pessoas perdem isso. Até onde descansam os seus antepassados. Exatamente. O reassentamento envolve os vivos e os mortos. Envolve os vivos e os mortos. E então, essa área, essas pessoas que foram afetadas, vão ser afetadas pelo projeto, chamam-se, é a tal população afetada. É a tal população afetada. E é importante, quando nós falamos de população afetada, entender, em alguns casos disso também é a mesma coisa que população impactada. É preciso considerar que os impactos podem ser diretos, podem ser indiretos. Nós vamos considerar, por isso aqui o conceito é mais amplo. Nós temos casos, por exemplo, de duas comunidades, duas aldeias. Vamos considerar duas aldeias ou duas comunidades. Uma está à beira do rio. E essa que está à beira do rio produz hortícolas. E fornece a uma outra comunidade que está próxima de uma vila. Tem um estilo mais urbano. O estilo mais urbano significa maior consumo. Mais de consumo, né? Esta que está na posição de produtora, ela abastece a outra comunidade que está próxima. E o que acontece? O projeto aparece e realoca a aldeia que produz. Não afetou a que consome, mas tirou a comunidade. A que produz. Exato. Como vê, a comunidade B perde as hortícolas que vinham da comunidade A. Há impacto. Não é direto, por quê? Porque eles não perderam os seus bens. Não perderam os seus bens, mas perderam os produtos frescos que vinham da comunidade A. E isso é complexo, por quê? Porque há de ver que agora vão ter que passar a comprar, provavelmente a partir dos supermercados. A preços já mais elevados, etc. Produtos não totalmente frescos, né? Porque existe a questão da logística, da zona de produção, isso tudo. Então envolve várias ações lá. E o produto também sai mais caro. Entendeu? Então impactou ou não impactou? Impactou essa comunidade, mas a comunidade não perdeu os seus bens. Mantém os seus bens. O mesmo acontece se eu tirar a comunidade de consumo, a comunidade B. Se eu tiro a comunidade B, que consome os produtos da comunidade A, há de ver o quê? A situação é que a comunidade A passa a produzir e não tem onde colocar os seus produtos. Também ficou impactada, mas não perdeu os seus bens. Não perdeu os seus bens. Então, quando nós falamos de população afetada, no conceito do reassentamento, referimos àquela comunidade que perde os seus bens. Perde tudo. Outro conceito fundamental é dos bens tangíveis e bens intangíveis. Bens tangíveis é tudo aquilo que a gente consegue medir. Aquilo que é mensurável. A machamba a gente consegue medir, a colheita a gente consegue medir, a casa a gente consegue medir, o coral a gente consegue medir. Mas tem aquelas coisas que a gente não consegue medir. Os lugares sagrados, por exemplo. A gente não tem como medir cemitérios. Mas fazem parte também do processo de reassentamento. Então é fundamental nós termos o conceito de bens tangíveis e bens intangíveis e entendermos quando nós falamos de bens tangíveis a que é que nós referimos. Repito, tudo que é mensurável. E o intangível é aquilo que a gente não pode medir, que não é mensurável. Então, se formos a fazer uma transladação dos cemitérios, a comunidade paga também? Não. Nós vamos falar dos processos de compensação. Isso faz parte do pacote de compensação. Nós vamos falar do pacote de compensação. Né? A propósito, o que é compensação? Já agora, o que é compensação? Compensação é quando a gente procura repor o dano.
A gente procura fazer a reposição do dano, não é? Pode ser em espécie, como pode ser uma reposição monetária. Não necessariamente é dinheiro. Pode ser dinheiro ou mesmo espécie, terra por terra, casa por casa. Isso também é possível. Mas isso é importante que a gente tenha esse conceito de como é que o projeto deve substituir os rendimentos perdidos. Outro conceito fundamental é mecanismo de gestão de reclamações ou mecanismo de grievance. O que é isso? O processo de reassentamento é um processo que envolve pessoas. Sim, fato. E realoca as pessoas, tira as pessoas de um ponto para outro. E naturalmente que isso é um processo extremamente complexo, como já vimos. E é necessário que haja um canal aberto, um ou vários canais de comunicação entre as pessoas impactadas e o proponente e o projeto. Há dúvidas, há questões que devem ser resolvidas. E imediatamente. Eu tenho uma preocupação, não sei o que vai acontecer, por exemplo, com o meu gado. Eu tenho que saber onde é que vou expor. Não é? Então, esse canal de comunicação entre o projeto e os demais stakeholders deve estar ativo. E deve ser de fácil acesso. E veja que um dos grandes pontos, aquilo que provavelmente considera problema, o tal problema do reassentamento, é que não há canal de comunicação. As pessoas acabam se revoltando porque não sabem com quem devem contratar o projeto. Está tudo fechado, não é? Então, a comunicação deve ser entre a comunidade e o projeto. Todos os stakeholders. Já vimos o que são stakeholders nos trabalhos anteriores. Pessoas afetadas ou interessadas em determinado projeto. Então, todos os stakeholders devem ter um canal de comunicação com o proponente, com o projeto, para tirar todas as dúvidas, para entender o estágio, conhecer bem o projeto. Exato. Todos esses detalhes devem ser... Da mesma forma como eu, proponente, conheço o projeto, os demais stakeholders devem conhecer no mesmo nível. No mesmo nível. E há casos em que... E onde é que está a parte interessante deste processo? É que há uma reclamação. E eu, como proponente, como dono do projeto, eu recebo a reclamação. Tenho que ter um tempo para dar o feedback, para dar retorno. Sim. Eu não posso receber a informação e ficar só com ela. Tenho que retornar. Tem que estar claro quanto tempo eu vou levar dentro do nosso quadro, dentro do nosso acordo, para a pessoa ter a resposta. O reclamante. Sim. E dá-se a situação em que o reclamante não está satisfeito com a resposta que eu dei. Por exemplo, ele reclamou que o tamanho da sua machamba não eram 2 metros quadrados, eram 5 metros quadrados. E eu fui lá, eu tenho todas as imagens, eu tenho as fotografias, tenho as medições todas assinadas, tenho tudo. Porque nós produzimos, no processo de reassentamento, nós fazemos estudos socioeconómicos. O que são estudos que a gente faz, produz laudos, são processos individuais. A semelhança do que acontece com os trabalhadores, né? Tem o seu processo individual, onde nós listamos tudo. Tudo. Não é só o nome da pessoa, a filiação. Sim. Tudo que a pessoa tem está lá. A área da casa, da machamba, dos corais, quantos bois tem. Toda essa informação deve estar registrada. Não é? E eu gosto quando eu dirijo um processo de reassentamento, eu faço não só na comunidade afetada, como também na comunidade hospedeira, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Né? Então, nós falamos desse mecanismo de grievance e dizíamos que se eu tenho uma questão, coloco a questão, recebo a resposta e não estou satisfeito, o que eu faço? Onde é que eu vou? Isso tem que estar bem acordado. Porque até o momento em que reclamou, não há nenhum problema. Sim. O problema surge quando eu não concordo com a sua reclamação. Digo, não atendo, está fora do padrão, isso não. Aí já há conflito. Sim. E é isso que chama grievance. Isso é que chama grievance. Quando eu tenho um posicionamento,
o projeto tem um outro posicionamento, não é? E nós não nos entendemos. Mas temos que saber onde é que nós vamos recorrer. Ok. Entende? Então, isso é importante. É importante para evitar os tais problemas que colocou, que considera problema. Porque o mecanismo de grievance não funcionou, não estava lá. É importante que o projeto tenha isso tudo bem acautelado. Mas muito bem acautelado. É fundamental. E são várias as formas. Podemos colocar centros de atendimento. Quer na origem, quer na zona hospedeira. Na zona hospedeira. Colocamos centros de atendimento, podemos colocar linhas verdes, né, que as pessoas possam ter acesso. Nós temos que criar todas as formas, simplificar o processo. Okay. Dr. Pedro, usou um termo aí, zona de origem e zona hospedeira. O que seria a zona hospedeira? Exato. O processo do reassentamento envolve, como nós vimos, a realocação das pessoas. Sim. Então, as pessoas saem da zona afetada e vão para uma outra zona. Certo. Essa zona que vai acolher chama-se área anfitriã ou área hospedeira. Ok. A pessoa que vai acolher. E é preciso ter muito cuidado com essa área anfitriã, essa área hospedeira. Porque é preciso considerar os aspectos socioculturais também dessa área. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples que tem acontecido. Vamos imaginar uma comunidade totalmente pacata, entre aspas, comunidade como tantas nossas, né? Vive da agricultura, né? É uma comunidade religiosa, eles têm laços extremamente fortes entre eles, né? Mesmo os casamentos, como é que são organizados os casamentos? O meu filho já vê uma menininha do outro lado e já faço a reserva. Exato. Já reservo, né? Olha, daqui a uns anos vai ficar com o meu filho. Já falo com a família, já somos compadres. Exato. Somos compadres, né? Eles estão a crescer e nós já somos compadres, já nos tratamos como compadres. Né? Esse é o nosso meio, é a forma como nós vivemos. E de repente, né, vem um fluxo de gente da tal zona. Recorda-se que nós falamos de uma comunidade que está próxima da vila, né? Sim. Tem hábitos urbanos, hábitos urbanos, chilar, dançar, né? Necessidade de consumo, né? E nós trazemos essas pessoas aqui para a área hospedeira ou área anfitriã. Está a perceber? Sim. Aqui, como nós já vimos, a área era calma. E eles já vêm, põem música, exatamente com aquela agitação. Aquela agitação, aquela própria agitação, né? E já não vão respeitar os nossos laços. Sim. Aquela menininha ali que estava a crescer, que estava reservada, exato, eles já vêm, né? Eles já não esperam mais nada. Exato. E pior, eles foram reassentados, foram compensados. Provavelmente vêm com sacos. Entende, né? Eles já vêm com motas. Aqui ninguém tem moto aqui, nessa comunidade aqui, né? Ninguém tem moto. Eles já vêm com motas, já vêm tudo, aparelhos, casas já melhoradas. Entende? E isso gera um desequilíbrio social. Entende? É preciso acautelar isso. Por isso, quando nós fazemos um trabalho de escolha da área anfitriã, temos que considerar esses aspectos. De quem é essa responsabilidade? De considerar todos esses aspectos? É do governo ou é da empresa? Eu acho... Não, nós não podemos atribuir apenas ao governo. Okay. A escolha da área é sim da responsabilidade do governo, como vamos ver de acordo com a lei, mas o estudo é da responsabilidade da empresa. Okay. A empresa tem que fazer o estudo da área. Né? E, então, esses são os termos, né? Outro termo fundamental no conceito, neste tópico, é consulta pública. Nós temos que fazer, temos que ter fóruns de discussão. Sim. Todas as partes envolvidas. É importante isso, envolver todas as partes. Falamos das comunidades, falamos da sociedade civil, falamos das lideranças, governo, todo esse mundo deve estar lá. Sim. A empresa também. Estamos juntos. Sim. E discutirmos, apresentarmos o projeto com clareza,
não é? Os processos de compensação, como é que vão decorrer, o modelo das casas, a área, como é que a área anfitriã, como é que é. Tudo isso, temos que discutir isso até o detalhe. Isso envolve todas as populações diretamente afetadas. Exatamente. É mandatório que estejam envolvidas. As consultas sim. E em caso de uma pessoa não estar presente? Não, bom, uma pessoa pode delegar, mas é recomendável que todas as pessoas afetadas estejam lá. Isso é recomendável. É por isso que a gente faz um anúncio. Faz um anúncio público, dizer, olha, no dia X há de haver uma consulta pública. E as pessoas vão lá. Como é que se evidencia que efetivamente todos estiveram presentes? Bom, é assim. Há vários trabalhos que são feitos. Sim. De mapeamento. Sim. Mapeamento. Nós fazemos esse mapeamento e depois temos a lista das presenças, e as lideranças estão lá. É fundamental isso, né? Que aquela estrutura funcione. Okay. Porque nós confiamos, trabalhamos com aquela estrutura, né? Aquela estrutura vai convidar. Sabe como é que está organizada a nossa comunidade a nível de base? E porque o processo de reassentamento ele afeta as pessoas, não há como você não estar lá para ele discutir a sua vida. É a sua vida que está em jogo. Como é que a gente consegue garantir que todas as partes interessadas, todas as partes afetadas estiveram presentes na consulta pública para essa discussão? Olha, louvores devem ser dados também ao governo, que tem uma estrutura comunitária extremamente forte. Tem uma estrutura comunitária extremamente organizada. E nós conseguimos atingir. Para além do trabalho da empresa, que também é fundamental, de mapeamento, nós temos a estrutura do governo que atinge todas as partes. As partes já louvor para essa estrutura do governo. Não temos tido até agora, até porque o processo do reassentamento, como envolve as pessoas, é o seu futuro. Sim. É do seu interesse também que esteja lá. Esteja lá presente. Sim, as consultas públicas costumam encher. Okay. Enchem. Tem uma participação extremamente forte. Para além de, por lei, já são anunciadas com uma devida antecedência. Okay. Em todos os meios de comunicação, os mais relevantes. Os mais relevantes têm que se publicar. Pela experiência que o Dr. Pedro tem dos vários reassentamentos que já conduziu, quais são os canais que tem feito uso por forma a garantir que essa comunicação seja efetivamente efetiva e que chegue para todas as partes interessadas? Não, como eu disse, os anúncios são feitos, okay, né, nos órgãos de maior circulação do país. Os anúncios são feitos e nós temos a colaboração também, como disse, do governo, da estrutura do próprio governo, no próprio projeto. Nós atingimos todas as lideranças locais e é um trabalho conjunto. Okay. É um trabalho conjunto. Essa parte, de facto, não é o tal problema que tem apresentado aqui, né? Okay. Então, como dizia, é importante que efetivamente essas consultas públicas ocorram. Por lei são quatro, mas se necessário podemos fazer o número que nós acharmos que é necessário, até que não hajam dúvidas, até que todos estejamos alinhados. Depois desses conceitos, podemos entrar no reassentamento. É importante que se diga que, como já dissemos, o reassentamento é a realocação das pessoas de uma ponta para outra. Pode ser num caráter permanente. Sim. Ou num caráter provisório. Pode-se dar o caso em que, por exemplo, numa determinada área há de haver algumas explosões durante 3 meses. É um exemplo. Sim. Sim. Hipotético. Explosões durante 3 meses, questões de segurança, nós vamos pedir às pessoas para que se afastem. Sim. As pessoas não perdem os seus bens. Não perdem os bens. Os bens mantêm-se. As pessoas movimentam-se e depois de 3 meses as pessoas voltam. Há uma compensação aí também. Podemos discutir, mas não, é preciso entender. Vamos continuar com as definições, depois vai entender. As pessoas saem e depois voltam
e continuam a sua vida normal. Sim. Esse é um tipo de reassentamento. Exato. Não é definitivo, ele é provisório. É provisório, sim. É provisório. Mas temos um outro caso em que, no caso da mineração, as pessoas não voltam mais. As pessoas vão e não voltam. Não voltam. Esse é o definitivo. Okay. É o definitivo. Questionou as questões de compensação de acordo com a lei. O ponto fundamental aqui é, se nós vamos ver outro tipo de reassentamento. Sim. Outro modelo de reassentamento. Vamos supor que, por exemplo, o município, volto a dizer, são exemplos hipotéticos. Okay. O município, no âmbito do desenvolvimento urbano, convida os munícipes para irem ocupar áreas parceladas, com melhores infraestruturas. Né? Convida, vamos lá, vamos fazer. Né? E as pessoas são movimentadas de livre vontade para uma outra área. As pessoas têm a opção de dizer, eu quero aderir ou não quero aderir a esse reassentamento. É. Sim. Pode dizer sim, quero ou não quero. Mas se o Dr. Pedro esteve aí a dizer que, por acaso, por exemplo, nos casos da mineração, não temos um movimento de várias quantidades de material que geram um determinado impacto entre os equipamentos que lá vão circular, então acaba não sendo sustentável ter lá famílias. Então não consigo perceber como é que diz que é voluntário, mas na verdade acaba sendo involuntário. Não consigo perceber. Não, mas assim, volto a repetir. Talvez não tenha sido claro. O que eu estou a dizer é o seguinte. Existe a condição, um tipo de reassentamento em que a pessoa afetada tem a opção de escolha. Okay. Tem a opção de escolha. Ele pode dizer, sim, eu não quero aderir a esse processo. Eu vou me manter aqui. Esse é o voluntário. Chama-se reassentamento voluntário. Ok. E tem a outra opção em que a pessoa não tem outra hipótese. É aceitar, a segunda aceitar, a terceira aceitar. E N aceitar. Okay. Não tem outra opção. Esse é involuntário. Okay. Então, nós temos dois modelos de reassentamento. O voluntário e o involuntário. Involuntário, a pessoa não tem a opção de escolha. A pessoa tem que ir. Ou ir. Ir ou ir. E a nossa lei que nós vamos ver aborda exatamente o reassentamento involuntário. Okay. Aquele que não depende da vontade da pessoa. E esse é que vai ser o objeto do nosso trabalho. Okay. Então, vamos discutir o reassentamento involuntário. Esse é que tem gerado fricções, porque a pessoa não tem outra opção de escolha. Então, o que é o reassentamento involuntário? O reassentamento involuntário é o deslocamento físico. É importante aqui que se explique que existe o deslocamento físico, que é a mudança de casa. Não é? Existe o deslocamento econômico, que é a perda das fontes de renda. Sim. Entende? Sim. Então, os meios de sobrevivência. No caso concreto de uma chamba, barraca ou uma outra forma qualquer de sobrevivência, a pessoa perde isso. Pode não perder a casa. Pode perder apenas os bens. Ou a fonte. Digo os bens não, digo a fonte, os meios de sobrevivência. Perde as machambas, perde as barracas, perde tudo, mas a sua casa mantém-se. Ele não teve o deslocamento físico, mas teve o deslocamento econômico. Teve um deslocamento econômico. E nós vemos isso muitos casos, nós tivemos muitos casos de diferentes tipos de reassentamento. Tem aqueles tipos de reassentamento lineares, por exemplo, das linhas de transmissão. As linhas de transmissão. Ela passa, tem uma determinada área de concessão, né, de servidão, uma área de servidão, e se atravessa uma machamba, a casa está do outro lado, a machamba é que está impactada,
não é? E é preciso arranjar uma outra machamba, mas a casa mantém-se. Ok. Mantém-se. Ou mesmo a casa está aqui, a gente depois afasta ligeiramente a casa, sai da área de servidão, mas o resto mantém-se. Então é outro tipo de reassentamento, esse do modelo linear. Mas temos esse de mineração que não é o linear, em que ele envolve um tipo de reassentamento que envolve uma área enorme, e nós temos que reassentar as pessoas. Então, como já vimos que há dois tipos de reassentamento, que é o involuntário e o voluntário, e quando nós falamos do reassentamento involuntário, falamos exatamente daquilo que não depende da vontade das pessoas. Não depende da vontade das pessoas. É importante que se diga aqui que o IFC é o braço de investimento do setor privado do Banco Mundial. Também está no âmbito das boas práticas de reassentamento, produziu uma série daquilo que eles chamam de performance standards, que são os padrões de desempenho. E o padrão de desempenho que aborda as questões de reassentamento, as boas práticas do processo de reassentamento, é o PS5, né? O Performance Standard 5, ou padrão de desempenho número 5. Ele joga em muitos aspectos com o nosso decreto, que nós veremos também mais adiante. Mas como estávamos a ver, essas questões de reassentamento, de reassentamento, sabe onde é que está? Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos para entender onde é que está a complexidade desses processos. Nós participamos em processos de reassentamento, que gostaríamos de chamar a atenção que nós não estamos a falar, os exemplos que nós estamos a dar não são apenas inerentes ao nosso país, nós participamos em fóruns internacionais onde abordamos as questões de reassentamento, não é? Em outros também processos de reassentamento, e julgamos, e alguns exemplos que eu vou dar também são referentes aos demais processos de reassentamento. Tivemos caso na área anfitriã, em que depois da realocação das pessoas, pouco tempo depois, o problema que se levantou lá era o problema do adultério. Uau! Começaram a subir os níveis de adultério, né? E isso preocupou muito as lideranças. Mas o que é que se passa? E todo mundo atirou culpas para o reassentamento. É o reassentamento. O fato de vocês tiraram as pessoas de lá, vieram colocar aqui. E depois parecia que era o problema do reassentamento. Mas depois foi interessante, porque colocou-se uma psicóloga. A psicóloga foi para o terreno e ficou lá durante 30 dias. 30 dias para tentar estudar o comportamento das comunidades. Entender esses fenómenos todos que estavam a aparecer, que eram novos naquela comunidade. Não é? Mas sabe o que constatou? Interessante. É que aquelas relações eram muito antigas. Não estavam a começar aí? Não. Tinham anos. Só que na zona de origem, como as pessoas estavam dispersas. Sim. A senhora saía e dizia que ia a machamba. O homem do outro lado saía, deixava a esposa e dizia que ia a caça. Não é? Depois se caçava no meio, ele voltava com um coelhinho ou um rato, ou seja, o que for, uma ratazana, não é rato, é ratazana, né? Ela também com 2 ou 3 espigas de milho, chegava em casa e tudo. O dia está feito, tranquilo, sem problemas nenhum, sem nenhuma desconfiança. Quando as pessoas começaram a ver num meio concentrado, reduziu os espaços, a mobilidade. E aí já era fácil observar. O vizinho sai no mesmo instante que a minha esposa está a sair. Entende, né? Exato. Aí começo a estabelecer essa relação. Mas, gente, o vizinho vai pegar... O vizinho vai à casa, a minha esposa também vai ao machamba. Deixa-me lá, eu vou seguir. Eu começo a seguir. E o outro ponto também interessante é que as machambas, elas estão todas na mesma área.
Então é fácil eu ir verificar se a pessoa está na machamba ou não, certo, né? certo. Né? Entende? E depois contaram-nos que as pessoas depois seguiam as pegadas, começavam a seguir as pegadas daqui, as pegadas dali, viu que é a convergência. Mas era um assunto que não tinha absolutamente nada a ver com o ressentimento. Com o ressentimento. Por isso, quando nós dizemos que, olha, há problemas que são gerados por ressentimento, provavelmente o problema não seja o ressentimento, como já estamos a ver. Mas despolitar deste problema já é um problema. É possível que sim, mas não é o problema. Okay. Ou não é o ressentimento o problema. Okay. Não é o ressentimento o problema. Agora, se alguém demorou a descobrir isso, não é o culpa do ressentimento. Mas vamos fazer uma análise. Se continuassem na área de origem, teríamos descoberto os problemas? Iam continuar na área, né? Bom, iam continuar na área. Não mudava. Mas como estamos a dizer, mas esse não vai ser o nosso foco de discutir as causas, né? Okay, do adultério. Sim, as causas do adultério não é o foco. O nosso foco é o reassentamento. Mas e outros casos que nós podemos citar aqui, por exemplo, falou do reassentamento dos mortos. Esse também é outro assunto sério. O reassentamento dos mortos, né? O reassentamento dos mortos, porque é preciso fazer as exumações também, né? As exumações. E depois é preciso fazer uma nova deposição na nova área. E isso também gera problemas. Sabe, eu vi a imagem que nós temos de alguém, do nosso ente querido, quando morre, e nós pensamos que ele permanece assim, mesmo lá onde está, na cova, né? Mas não é assim, não é bem assim, né? São ossadas, vemos aquilo dá-nos um choque, porque era uma pessoa que nós gostávamos tanto, né? E de repente nós vemos tudo aquilo que entende, a imagem que fica. E esse processo é complexo e muito sensível. Sem dúvidas. Tivemos um caso de uma senhora até que desmaiou quando abrimos a campa, né? E viu o antigo marido. Só sobravam algumas peças de vestuário, né? O vestuário mantém-se, mas o resto já não havia mais nada. Que me chocou nela, viu o marido e desmaiou. Portanto, esses casos existem. Tivemos também um outro caso nesse processo de reassentamento em que a mulher dizia como tinha enterrado um marido ali. Quando nós cavamos, nós não apanhamos. Cavamos mesmo, não apanhamos. E tentámos ver também ao redor também não existiam ossadas. Fomos até uma profundidade de 2 metros. Normalmente as nossas campas vão até 1 metro, mas fomos até 2 metros, mas não havia nenhum sinal. Provavelmente ela tenha confundido o local. Não sabemos exatamente o que é que terá acontecido, né? Mas o que é que ficou na imagem dela é que o marido não queria ser reassentado. Por isso ele saiu. Sim, bateu com os pés. O meu marido saiu daqui, porque ela já não vivia nesse local, né? Ela vivia no outro local. Sim. E então veio nos indicar o local da campa. E acho que estava com outro marido, né? Numa outra companhia. Sim. E quando voltou para nos indicar onde é que estava, nós não conseguimos identificar. Isso gerou uma polêmica, porque, bom, na ótica dela, como eu disse, o marido estava a recusar o reassentamento. Não é? São casos que fazem parte do próprio processo, de reassentamento. Tivemos também várias experiências na própria área na anfitriã, no processo já quando nós estávamos depois das exumações, né? Chegámos lá e o que é que aconteceu? Houve um erro de falta de conhecimento de alguns aspectos. É que as pessoas iam abrindo
as covas, né? À espera que os corpos chegassem, que as ossadas chegassem. Isso gerou conflito, a comunidade revoltou-se, né? Porque tradicionalmente a cova não pode estar aberta, a cova abre-se no momento em que chega a urna, né? No momento em que se abre e fecha-se. E tivemos também outro escândalo, porque depois já anoiteceu, o carro que estava a trazer as urnas demorou a chegar, e depois dissemos, ok, como já era tarde, podemos fazer no dia seguinte. Isso foi outro escândalo. E como as covas estavam abertas, mandaram aquela noite mesmo tapar aquelas covas todas, né? Porque é inadmissível. Outro erro também que foi cometido nesses processos de exumações é colocar uma vedação no cemitério, né? Colocamos uma vedação no cemitério, como é feito nas zonas urbanas, né? Em outros sítios, coloca-se veda-se o cemitério, que é uma área sagrada, né? Sim. Aí as pessoas disseram, ok, estão a vedar o cemitério para quê? Né? É para nós morrermos, para vocês completarem aquela área toda, né? A vossa meta é completar aqueles hectares todos que vocês vedaram, né? Nós não queremos isso, entende? Então, como eu disse, é um processo muito complexo, e envolve é importante que haja um envolvimento, uma participação muito ativa de todas as partes envolvidas no processo de reassentamento. A comunicação deve ser a mais efetiva possível. Exatamente. Eu tenho que ter a certeza que a pessoa está a entender o que eu estou a falar. Está a falar. Então, nós falávamos do padrão número 5 do AFC, que também aborda a questão do reassentamento involuntário e dá-nos aquilo que são as recomendações, como é que esse processo deve decorrer, para que não hajam problemas, os tais problemas que supostamente Dr. Pedro, conseguimos muito bem perceber aqui a sua explanação, como funciona o processo de reassentamento linear, onde podemos somente reassentar a machamba, mas continuar a casa, ou podemos remover tudo, dependendo do tipo de reassentamento que se pretende implementar, né? Mas no meio disso tudo, podemos perceber que estivemos a tocar em torno de bens tangíveis, casa, terra, gado, mas o aspecto emocional, onde é que fica? Principalmente obedecendo aquilo que é a nossa cultura africana, né? Nós somos africanos, eu tenho uma machamba, eu tenho um embondeiro lá onde vou embondeiro, bato as palmas, ajoelho e me comunico com os meus defuntos. Se eu estou doente, eu vou para lá, eu vou pedir, dia seguinte eu estou melhor. E como é que é feita a gestão de todos esses aspectos culturais, principalmente atendendo e considerando que nós estamos em África e temos a cultura africana aqui? Exato, eu acho que está na linha da nossa conversa, né? Da nossa conversa, ainda bem que já está a entender, já estou a ver mudanças também na sua percepção, já não é problema, afinal são questões que surgem são questões inerentes ao próprio processo e que tornam, como disse, o processo complexo e extremamente sensível. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Se me permite, eu vou responder a sua questão dando um exemplo. Sim. Um exemplo. Um dos casos que me deixou de facto extremamente... a pessoa reassentada foi até o centro de atendimento, colocou um problema. E disse, olha, eu estou com um problema, não me sinto bem, minha casa não há paz espiritual e a minha mulher já não concebe, andamos sempre doentes e na nossa zona de origem, lá onde a gente estava, havia uma árvore que foi plantada pelo meu avô.
E é lá onde eu ia fazer as cerimônias. Sempre que houvesse um problema aqui na minha casa, eu chegava ali, ajoelhava-me, não é? E comunicava-me com os meus antepassados. E eu olhava para a árvore, né? Se ela depois começasse a vibrar aquelas folhas de uma ventania numa determinada direção, isso era sinónimo que a comunicação tinha sido bem feita. Não é? Eu entendia o que eles queriam me transmitir. Não é? Se a árvore batesse para o outro lado, significa que eles estavam zangados. E eu tinha que pedir desculpas. Ia comprar ou matar uma galinha, seja o que for, ou um vinho, ou uma bebida, né? Para poder pedir perdão. Depois dessa cerimônia, a árvore voltava a bater naquela posição e a minha mulher concebia. Foi assim como eu tive o primeiro filho, foi assim como eu tive o segundo filho, não é? Comunicando-me com os meus antepassados. Hoje já não faço isso porque aquela árvore vocês cortaram. Já não existe aquela árvore. A comunicação. A comunicação entre eu e os meus antepassados rompeu-se. É verdade que eu tenho uma casa bonita, mas nem tenho como lhes comunicar. Que efetivamente que tem uma nova casa bonita. Não tenho como. Porque a comunicação era através daquele local. Daquele local sagrado. Percebe? Sim. A sua pergunta está dentro dessa linha. Como tratar os lugares sagrados? Quando formos a ver a nossa lei, nós vamos ver que ela também evoca os lugares sagrados. Os lugares sagrados são fundamentais. A transferência dos lugares sagrados nos locais sagrados. Porque falou muito bem quando disse que a nossa tradição africana ela está muito linkada com os nossos ancestrais. E isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que o que nós devemos fazer agora é passar a ver o que é que diz o Padre Legal. Como é que efetivamente o decreto aborda essas questões todas inerentes ao que fazem parte do pacote completo do reassentamento, que é o deslocamento físico, a parte econômica e esses aspectos emocionais. Para a melhor condução deste processo do reassentamento, o governo elaborou e aprovou um regulamento, o decreto 31/2012, onde todos esses detalhes estão lá. Esse regulamento do reassentamento é como que a nossa Bíblia do reassentamento. A Bíblia do reassentamento. Eu gostaria que nós passássemos a revista alguns artigos que vão nos ajudar a entender os próprios processos do reassentamento, o que é que provavelmente esteja a gerar clivagens. O regulamento do reassentamento ele é composto por 3 capítulos e temos os artigos 1 a 9, fala das disposições gerais. Então, Dr. Pedro, gostaria de dizer que temos um regulamento, temos uma base legal no país, certo? Temos um padrão que o governo moçambicano já estabelece os padrões para se estabelecer o processo de reassentamento. Exato. Então, tendo este documento, tendo este padrão do que é condição normal e do que é condição anormal, por que ainda continuamos a ter casos de tumultos, greves por parte da população geralmente afetada pelo processo de reassentamento? Se nós temos esse documento todo. Exato, concordo consigo. Nós vamos ver cada caso. Vamos primeiro passar o regulamento, entender o regulamento, conhecer o regulamento e depois ir ver onde é que há problemas, onde é que há possíveis problemas,
Mas para responder à sua questão, temos que conhecer o regulamento. É por isso que eu convido e convido também os demais para fazer uma visita ao nosso regulamento, Dizia eu que o regulamento ou o decreto 31/2012 tem 3 capítulos. O capítulo 1 vai do artigo 1 até o artigo 14. Fala das disposições gerais. Depois temos os artigos 15 até o artigo 22, onde nós falamos dos procedimentos para a elaboração do PAR. E temos o artigo 3, o capítulo 3 dizia, que faz referência aos artigos 23 até o artigo 28, fala da fiscalização, infrações e penalidades. O que é o plano de reassentamento? Vamos começar por essa pergunta. O que é o plano, que é a chave, o próprio plano do reassentamento, que é o tal instrumento que define todo o processo de reassentamento. Como é que vai ser a tipologia das casas, como é que vai ser a concepção do espaço, como é que vai ser o uso do solo, todos os detalhes estão lá. É chave esse documento. O plano de reassentamento. O plano de reassentamento. Isso aqui é a chave. A chave. Tem que ser devidamente bem elaborado. Por isso que a sua aprovação é cautelosa. Mas vamos ver os diferentes artigos. Temos, por exemplo, o artigo 4º, que fala dos princípios. Os princípios inerentes ao próprio processo de reassentamento. Então, quais são os princípios que a lei considera relevantes? Primeiro, é a coesão social. O reassentamento deve garantir a integração social. Sim. E restaurar o nível de vida dos infectados para um nível melhor. Ou seja, é fundamental isso. Fundamental. A sua condição atual, quando se muda para a zona do reassentamento, não pode ser inferior. Tem que ser igual ou superior. Temos o processo de igualdade social. Ou seja, todos os afetados têm direito à restauração ou criação de condições iguais ou acima do padrão anterior. Veja que estamos a falar de condição igual ou superior. Em nenhum momento estamos a dizer que a condição deve ser inferior. Sim. O objetivo do reassentamento é esse, melhorar o que já existe. Temos os benefícios diretos. Ou seja, desculpa, Pedro, o objetivo do reassentamento é melhorar. Sob que ponto de vista? Da empresa ou do reassentado? Ou da população reassentada? A lei já define. O decreto já define. E vamos ver. O decreto já define. E nós vamos ver o artigo que diz o que é isso de melhorar. Porque é um termo que pode ser vago, subjetivo. Exato. Não, mas já tem indicadores. A lei coloca já indicadores que nós temos que observar. Fala também do benefício direto. Fala da equidade social. Fala da responsabilidade social. A empresa deve criar condições lá. E quando falamos de criar condições, falamos de infraestruturas sociais, equipamentos sociais. Falamos da aprendizagem, da educação, falamos de educação, agricultura, lazer, cultura. Todos os projetos de interesse comunitário devem estar lá. Então, aquela questão, como é que vai haver futebol, vai-se jogar futebol, não se vai jogar esta modalidade, isso tem que existir lá na área de reassentamento. Não é um favor. É preciso tirar isso da cabeça, não é um favor. É de lei, é obrigatório. É preciso criar condições. Esses equipamentos sociais devem estar lá na área anfitriã. E veja aqui, falando, por exemplo, da educação. Vamos dar um exemplo da educação. Eu posso dizer, mas lá já existe uma escola. Não precisamos de uma nova escola. Mas eu estou a trazer nova gente. Estou a trazer novos alunos. Podem criar uma sobrecarga na infraestrutura atual. Se eu não vou construir uma nova escola, devo ampliar aquela. Sim.
deve adequar aquela escola à nova realidade. Exato. Então, isso tudo já está previsto na lei. Já está previsto na lei. Se não fez, é infração. E nós já vimos que o regulamento já prevê infrações. Em caso de desobediência. E nós veremos isso mais adiante. E há outros princípios, que é a participação pública, responsabilização ambiental. Quem danifica o ambiente deve repor o ambiente, é obrigatório. A não alteração do nível de renda, esse é um outro princípio. Ou seja, é preciso garantir que efetivamente o nível de renda que a pessoa tinha na zona de origem mantém-se ou é superior. Objetivo do reassentamento. Aqui vamos ver as questões que tem colocado. Se constam ou não na definição do objetivo do reassentamento. Veja, e já chamo a atenção, o que é que o artigo 4 diz? O que é que o artigo 4 e o artigo 5 dizem? O artigo 4 fala dos princípios, o artigo 5 define o reassentamento. O que é o reassentamento? E diz, o objetivo central do reassentamento é impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país e garantir aos reassentados que tenham uma vida melhor. É de lei. É preciso garantir que eles tenham uma vida melhor. Equidade social, tendo em conta a sustentabilidade dos aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos. Ou seja, em nenhum momento a lei diz que aqui é para piorar. A lei diz que é para melhorar a condição de vida. Esse que deve ser o maior objetivo, o foco do reassentamento. Melhorar. Criar condições melhores. Se eu, na minha zona de origem, tinha uma escola precária, não posso manter essa escola precária na zona do reassentamento. Se eu tinha uma casa precária, não posso manter essa condição na zona do reassentamento. A minha condição deve ser melhor. Eu tinha uma casa precária naquela condição porque é o que eu podia. Mas agora eu tenho uma outra condição, eu sou reassentado. Estou protegido Pela lei. pela lei. O artigo 6, claro que nós não vamos falar de todos os artigos, mas vamos falar daqueles que são importantes, que vão nos ajudar a identificar os tais problemas que sempre fez referência. Sim. Né? O artigo número 6, a composição da Comissão Técnica de Acompanhamento. Quem é que faz parte da Comissão Técnica de Acompanhamento? Quem é que faz parte? Fez essa questão logo no princípio. Quem são as pessoas envolvidas no processo de reassentamento? E nós temos temos o setor do ordenamento do território, temos o setor da administração local, tem que ter representantes. Temos que ter o setor das obras públicas, da qualidade das casas, das infraestruturas, dos planos, se obedecem ou não obedecem ao padrão vigente no país. Temos o setor da agricultura, a maior parte da nossa comunidade vive da agricultura, a agricultura é a base de desenvolvimento, tem que estar lá, não há dúvidas. Temos as áreas afins. Há casos em que, por exemplo, o reassentamento envolve pescadores. Não, tem que estar lá o setor das pescas. Tem que estar lá representado o setor das pescas. Temos o governo provincial. Temos o governo do distrito. Então, como vê, são várias entidades que entram no pacote do reassentamento, de acordo com a lei. A ausência de qualquer um destes aqui é uma infração. E temos o artigo 7, que fala das funções da Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão. Quais são as responsabilidades dessa comissão? O que essa comissão deve fazer? Está legislado. Acompanhar todo o processo do reassentamento, supervisionar, dar recomendações metodológicas sobre todo o processo do reassentamento. Emitir parecer técnico dos planos de reassentamento. Já fizemos referência ao valor, o peso de um plano de reassentamento, que deve ser corretamente elaborado, abrangente. Estes relatórios de monitoria devem ser... Deve haver uma periodicidade para a realização, para a apresentação dos relatórios. E sempre que necessário notificar o proponente, o dono do projeto. Então, essas são as responsabilidades. Podemos ver as responsabilidades da Comissão Técnica de Acompanhamento do Reassentamento. E essa comissão deve ter força. Ela deve ter força. Esta comissão técnica tem alguma capacitação? Porque
dizem que o cérebro responde a estímulos que já conhece. Por vezes eu tenho larga experiência no processo de edificação, agricultura, mas não tenho experiência no processo de reassentamento. Então, estou sujeito a cometer erros durante a condução deste processo. Não, gostava de saber se esta equipe técnica que é formada tem alguma capacitação, é dado algum acompanhamento por forma a conduzir o processo de reassentamento da forma mais correta possível. Sim, eu participei até num curso com vários elementos da Comissão Nacional de Reassentamento. Vários, sim, foi um curso muito bom, e acredito que houve réplicas, né, a nível do país. As pessoas estão treinadas, houve problemas no início, e nós veremos porquê. Uma das causas é que a lei de 2012 e alguns reassentamentos ocorreram antes da lei. Então, o critério foi outro, foi diferente. E essas falhas que surgem, provavelmente falhas ou desvios, chamemos assim, não vamos chamar falhas porque, bom, é o próprio processo, geraram o decreto. E agora já é mais fácil, temos esse padrão que os projetos devem seguir. E dizíamos que o artigo outro faz referência aos outros intervenientes do próprio processo de reassentamento, que representantes da comunidade local, tem que estar lá a comunidade representada, a sociedade civil, muito ativa a sociedade civil nos processos de reassentamento. Temos os líderes comunitários, o setor privado também deve estar lá. É do interesse do setor privado também o próprio processo de reassentamento. Há aqui uma questão que o Dr. Pedro ainda não nos respondeu. Qual é o critério de avaliação e definição da melhoria da qualidade de vida? É sob o ponto de vista de quem? Da empresa ou da população afetada? Veremos o que a lei diz, o artigo diz. Vamos ver mais adiante, porque agora ainda estamos nas disposições gerais. Depois vamos ver quando formos a falar da parte que fala dos planos de reassentamento. Está bem? Então, ainda o artigo número 9 das disposições gerais faz referência à aprovação do plano de reassentamento. Quem é a competência? Quem é que deve aprovar o plano de reassentamento? A aprovação final é do governo do distrito. O governo do distrito é que nos dá o documento de aprovação. Mas só depois de terem sido consultadas diferentes áreas que vão dar o parecer de conformidade. É de facto a área que superintende, que era do ordenamento do território, depois tem que ouvir o setor da agricultura, tem que ouvir a administração local, obras públicas, habitação, são várias entidades que estão envolvidas. E só depois do parecer de conformidade dessas entidades todas é que o governo do distrito emite-nos o documento de aprovação do plano de reassentamento. Direitos da população afetada. Quais são os direitos da população? Está no artigo 10. A população deve ser transportada os seus bens para o novo local de residência, ter restaurado o seu padrão de vida igual ou superior, viver num espaço físico infraestruturado com equipamentos sociais, ter espaço para a prática da agricultura, de todas as atividades, dar opinião sobre todo o processo de reassentamento. Quer dizer que há a participação ativa da comunidade ao longo de todo o processo. Isso também é de lei. Responsabilidade do proponente, ou seja, do dono do projeto, é elaborar o plano de reassentamento, participar nas discussões da comissão, implementar o plano de reassentamento, suportar encargos referentes ao processo, facilitar as ações de monitoria e avaliação do próprio processo. Temos as responsabilidades de nível central e local. Temos a parte do ordenamento do território, que define as metodologias, os parâmetros reguladores do processo de reassentamento, presta assistência técnica, preside a comissão técnica e monitora os processos de reassentamento e dissemina as boas práticas. Temos o setor das obras públicas e habitação. Aqui é fundamental, sobretudo, a qualidade das casas, a qualidade das infraestruturas, acompanha os edifícios e garante que os edifícios construídos estejam dentro do padrão vigente no país. Temos o governo do distrito, qual é a responsabilidade do governo do distrito? É garantir terra para o reassentamento.
garantir a regularização dos espaços. É importante regularizar os espaços, porque se não se regulariza o espaço, amanhã aparece alguém e diz: senhor, se eu for reassentar, tem que sair daqui, porque esse espaço é meu. Então ele tem que ter um documento, diz que aquele espaço é dele. É obrigatório isso. É obrigatório tem que ter um documento, diz que este espaço é meu. Eu fui reassentado, a pessoa não pode sofrer uma dupla orientação, uma dupla realocação ou duplo reassentamento. Ele já foi reassentado, depois vai ser reassentado de novo, porque aquela área era de alguém. Não pode. Não pode. É preciso garantir isso. Então temos que garantir, e isso é a responsabilidade do governo do distrito. E fiscalizar todo o processo, o dia a dia do processo. Eles estão no terreno, conhecem a realidade e têm que estar lá, têm que fazer a monitoria. E o proponente deve garantir condições para que essa monitoria ocorra. E naturalmente, que cabe também ao governo garantir espaços para a prática das diferentes atividades da comunidade. E o artigo 16 faz referência, acho que aqui é fundamental nós falarmos sobre o modelo de reassentamento. Como é que, tipologia das casas, um padrão. A casa não pode ter menos de 70 metros quadrados. Tem que ser tipo 3, 70 metros quadrados. E aqui no tipo 3 tivemos uma experiência não muito boa, porque por causa de problemas mesmo de definição do que quer dizer tipo 3. Nós entendemos tipo 3 como uma casa que tem 3 quartos. Sim. Sala, 3 quartos. Mas há uma área que uma determinada comunidade que entendeu que não era isso. Para eles, tipo 3 era o tipo de cobertura, que era 3 águas. Entendeu? Então nós fizemos a casa com 3 quartos dentro do padrão, mas eles disseram que não, isso não é tipo 3. Tipo 3 temos que ver a cobertura, nós queremos aquela temperatura que tem que ter. Então, esses problemas todos devem ser bem discutidos. E o que falhou aí? Na apresentação do projeto das casas durante as consultas públicas. Falhou algo na consulta. Porque isso devia ter, o projeto devia ter sido, maquete devia ter sido apresentada. Para as pessoas já verem como é que será a casa. Como é que será a casa. Então, como está a ver, isso é um processo de aprendizagem. Fomos aprendendo com uns pontos fracos apresentados, né? Não vou chamar de erros, mas fomos aprendendo e hoje estamos em melhores condições para a realização do reassentamento. E é importante, tanto que o modelo de reassentamento fique claro como é que vão ser as atividades de subsistência. As atividades de subsistência. É fundamental isto. Nós reassentamos as pessoas sem definir isto. A pessoa chega lá e depois. É preciso garantir-se. Né? E a restauração dos meios de subsistência não pode começar no processo no momento em que nós transferimos as pessoas. Tem que começar antes. A pessoa tem que começar antes. Porque depois é um problema, é um gap. Por exemplo, a agricultura. Se eu transfiro no tempo da colheita, depois como é que vai ser o ano seguinte? Então, é necessário que haja essa coordenação toda desses processos. Doutor Pedro, pela explanação que nos tem feito aí, dá-nos a perceber que a lei está bastante apetrechada. Mas, por que mesmo a lei estando totalmente apetrechada, continuamos tendo erros no processo de reassentamento, continuamos tendo conflitos, tumultos inerentes ao processo de reassentamento? Assumimos sim que o decreto é de 2012, como estava a fazer menção, mas aos processos de reassentamento novos, por que continuamos a ter erros nos novos processos de reassentamentos? Continuo a dizer, cada caso é um caso. Um dos processos, por exemplo, que nós tivemos, eu gostaria de ver os artigos até ao fim, mas está a insistir muito nesse caso. É por isso que estou a dizer que cada caso é um caso. Né? Só vou responder com um pequeno exemplo, nós depois concluímos um dos casos que nós tivemos, um dos conflitos é que seguimos a lei, falamos da restauração dos meios de subsistência, estávamos a falar dos pescadores, estamos a reassentar áreas de pesca. E nós desenvolvemos várias atividades para os pescadores, mas o pescador tem um problema.
ele vive na água. Tudo diferente da água lhe diz pouco. Ele sonha com água. Aquele som da água, aquelas ondas, entende? Aquelas ondas é o dia dele. Ele dificilmente se adapta a uma outra atividade, a uma outra fonte de rendimento. E mesmo que se adapte, não é a mesma coisa. Ele quer voltar à pesca, gosta da pesca, gosta da água. Então, você desenvolve para ele uma outra atividade, ele não se adapta. E voltamos à questão, o bem-estar é em função de quê? Exato. É precisamente por isso que eu disse. Se nós fizermos uma revisão na lei, até ao fim, aí vamos entender qual é o conceito de bem-estar. Porque está definido na lei. O que a lei quer? O que a lei quer? O que a lei assume como bem-estar para as comunidades? E nós vamos ver esses artigos. Mas eu estava a concluir o raciocínio relativamente à questão dos pescadores, não é? Aí tivemos que recuar. Bom, como é que nós vamos fazer? Dentro da nossa área da operação, que é a área que nós estávamos a evitar que eles chegassem, não é? Vamos dizer, bom, é possível fazer um jeitinho aqui. É possível fazer um jeitinho aqui. E nós tínhamos, veja, infraestruturas metálicas no mar. As infraestruturas metálicas no mar atraem o peixe. A ferrugem, exatamente, aquilo atrai o peixe. Entende? Mas é uma zona totalmente não segura para o pescador. Totalmente não segura, porque são os grandes equipamentos. Mas é lá onde o peixe foi se concentrar. Foi se concentrar. E o pescador quer ir lá. É lá o teu peixe. Entendeu? Aí nós tivemos que reajustar nosso buffer de segurança. Era de estilo, ok. Se, por exemplo, é um exemplo, né? Se o navio não está, o pescador pode ir, devidamente acompanhado. E depois volta. Percebe? Então, são esses os ajustamentos que devem ser feitos ao longo de todo o processo. O dia a dia revelou isso. E se nós tivéssemos sido inflexíveis, aí estava o conflito. Não estávamos contra a lei. Não estávamos contra a lei. Só que os aspectos socioculturais jogaram forte. Entendeu? E tivemos que recuar. Não recuar no sentido de que perdemos. Não, no sentido, olha, estamos a conversar, estamos a comunicar e vamos ver qual é a melhor solução para as duas partes. Isso é que é fundamental no processo de reassentamento. O processo de reassentamento é convivência, o processo de participação ativa, contínua. Se nós conseguirmos isso, nós ajustamos o reassentamento e levamos o reassentamento a bom porto. Já vimos os critérios para a definição do talhão. Talhão, né? Tem que ser a própria área onde haverá construção, tem que ter, se for numa zona urbana, tem que ter 800 metros quadrados, não abaixo disso, e 5.000 metros quadrados se for fora. Também é uma área de 50%. E às vezes outro problema é que não conseguimos arranjar os 50%. Na área urbana é difícil nós conseguirmos 800 metros quadrados. Em zonas urbanas. Eu vejo parcelamentos aí de 15 por 20, 15 por 20. E aqui estamos a falar de 20-40. 20-40, que é difícil. Está aí uma das fontes de conflito. Eu vi uma área em que o município estava a parcelar 15 por 20. E como é que ia fazer com os reassentados? Tinha que dar 3 parcelas. Ou 2 ou 3 parcelas. Entendeu? Isso é natural, mas isso com comunicação nós conseguimos. O dia a dia, nós temos diferentes fóruns onde nós discutimos isso, não é? Onde todas as partes estão lá e conseguimos. Se houver boa vontade de todas as partes, o processo de reassentamento garante-lhe que é pacífico. Falamos aqui, o 21 faz parte da elaboração do plano de reassentamento. O que é que deve envolver um plano de reassentamento, né? Falamos do perfil socioeconômico, já fizemos referência ao perfil socioeconômico, a avaliação e análise de todos os bens tangíveis e intangíveis. Veja que aqui, onde nós já falamos dos bens intangíveis, como é que nós vamos fazer com os bens intangíveis? O mapeamento já é feito aqui, tá?
A definição do grau de afetação quantitativa e qualitativa, a definição dos critérios de compensação, como é que nós vamos compensar as pessoas. Isso é fundamental. As pessoas já devem saber como é que nós vamos e concordar com esse processo de compensação. Aqui temos, por exemplo, um exemplo das nossas infrações, né? O artigo 25 que fala das infrações. O que é que acontece se houver uma violação? E ele fala que, olha, o artigo fala, é claro, a violação das disposições do presente regulamento constitui infração administrativa. Ocorre infração administrativa punível com pena de multa sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na lei geral. Embaraço ou obstrução à realização da atividade inspectiva, ou seja, proibir os inspetores, tem uma multa. O reassentamento sem a devida autorização tem outra multa. O não cumprimento do plano de reassentamento aprovado. Veja essa medida que é interessante. O não cumprimento do plano de reassentamento aprovado, a multa no valor de 10% do valor do projeto de empreendimento. Se é um projeto como de mineração de $1 bilhão, 10% do valor do projeto de empreendimento. Se violar o plano de reassentamento. Então está protegido, está blindado. A blindagem. Temos também os diplomas ministeriais. O que aconteceu? O que aconteceu é que depois da publicação da lei, houve gaps que precisavam de ser preenchidos. E então houve decretos ministeriais, diplomas ministeriais, o 155/2014, não é, que faz referência regula as atividades do órgão, que garante o acompanhamento, especifica quais são as responsabilidades e tudo referente ao funcionamento das comissões técnicas, né? E faz parte da composição da Comissão Distrital do Reassentamento, quem faz parte da Comissão Distrital do Reassentamento, e já especifica, detalha. E temos também o artigo, o Diploma Ministerial de 156, que o objetivo é operacionalizar o processo de reassentamento, resultando das atividades económicas, e focando-se aqui, focando na perspectiva de quando nós temos os planos de reassentamento, como é que todo o processo deve ser feito. Já detalha mais, né? E operacionaliza todo o processo de reassentamento. Então, são instrumentos que vieram solidificar o processo de reassentamento. E temos finalmente o diploma ministerial 181 é antigo, é 2010, mas fala da expropriação. E isso também está regulado. Então, nós temos essas ferramentas todas que nos ajudam são naturalmente alguns artigos que nós escolhemos que vão servir de base para nós podermos interpretar o próprio processo de reassentamento. E aqui a sua questão, o que é o bem-estar? Se nós formos a compilar todos esses dados aqui, vamos entender o que é o bem-estar. O bem-estar o que é? Acima de tudo, que a minha condição atual, a minha condição melhor, seja igual ou superior à anterior. Sim. Que a minha condição de habitação atual seja melhor que a anterior. Eu vejo a distância que eu tinha da minha casa para a minha escola. Isso tem que constar no meu laudo. No laudo que nós fizemos, tem que constar e ver qual é a distância atual. Eu vejo a questão da produção agrícola. É necessário que eu produza mais. Aqui vou ter apoio, vou ter assistência de extensionistas. Né? A minha produção vai melhorar. Vou ter espaços para lazer, as minhas crianças vão ter espaço para brincar. Parques infantis estão lá, estão na lei, a lei já garante isso, tem que criar espaços infantis, né? Isso é de lei. Campos de futebol, para a prática de desporto, isso é de lei. Locais de culto,
É de lei. É de lei. Ora, se eu tenho esse pacote todo melhorado, naturalmente com o meu bem-estar melhora. O que é o bem-estar social no reassentamento involuntário? De acordo com o decreto em vigor sobre o reassentamento e as práticas internacionais, o bem-estar no âmbito do reassentamento involuntário refere-se ao estado geral de saúde, física, mental e social das comunidades afetadas pelo reassentamento resultante das atividades económicas. É importante salvaguardar vários aspectos: moradia adequada e segura, meios de subsistência, garantir oportunidades de emprego ou meios alternativos para a subsistência, serviços básicos, tais como saúde, educação, água potável, saneamento. Participação e consulta. Envolver as comunidades afetadas no processo de tomada de decisão sobre o reassentamento e garantir que as vozes sejam ouvidas. Proteção dos direitos humanos. Garantir que os direitos humanos das pessoas reassentadas sejam respeitados e protegidos durante todo o processo. Apoio psicossocial. Fornecer apoio psicológico e social às pessoas reassentadas para ajudá-las a lidar com o stress e as mudanças decorrentes do reassentamento. Ou seja, o bem-estar social envolve garantias que as pessoas afetadas tenham condições dignas de vida, acesso a serviços essenciais, apoio emocional e oportunidades para construir suas vidas após o processo de reassentamento. E gostaríamos também de passar o slide sobre o direito à informação de acordo com o Decreto 31 de 2012. Direito à informação. As partes interessadas e afetadas têm direito à informação sobre os conteúdos dos estudos referentes ao processo de reassentamento. Como se vê, as pessoas devem estar devidamente informadas durante todas as fases do processo de reassentamento. Estamos juntos nesse processo? Não, Não concordo. não concordo. Acha que Voltamos a colocar a questão de base. A questão de melhoria de bem-estar em função de quem? não, mas Do governo ou da população? Não, mas- Visto que já acompanhamos várias reportagens feitas ao longo do país, dos vários processos de reassentamento já feitos ao longo do país. Verificamos lá a condição das moradias que eu, em particular, não gostaria que meu filho fosse lá viver. E eu não iria viver lá. Eu, em particular, Zidane. Então, por isso que volto a colocar a questão de base. A qualidade ou a melhoria é em função de quem? Do governo ou da população da cidade. Não, mas por que governo? O governo apenas serve de umbrella. O governo apenas serve de umbrella. As condições referem-se à população afetada, à população reassentada e à população hospedeira. E por que continuamos a ter reivindicações, manifestações de Deus? Esse é que é o ponto. Eu gostaria que nós, nos próximos trabalhos, quando nós formos a discutir o reassentamento caso a caso, tivemos caso, por exemplo, dos reassentamentos anteriores, como nós dissemos, porque a lei não estava em vigor. E agora há um problema. É que a lei já existe e as pessoas exigem que essa lei seja aplicada com retroativos. Entende? Sim. Com retroativos. Ou seja, que, por exemplo, na altura, quando as casas foram construídas, não era obrigatório que tivesse 70 metros quadrados. Não era obrigatório. E agora é obrigatório. Tem 60 metros quadrados. E nós temos casas. Imagina essa situação, só para entender. Então nós temos um reassentamento, já foi feito, não é? Faseado. Reassentamos uma determinada comunidade antes da lei. E a outra parte que ficou, é um exemplo, vamos colocar um exemplo. O Zidane tem 2 esposas, não é? Ou sei lá, não sei como é que vamos chamar. Né? Não sei como é que vamos chamar, né? Mas a primeira... Mas importa fazer constar aqui que só tem uma esposa. Obrigado. Mas o ponto é o seguinte, ok, não vamos falar de esposa, entendi que pode estar a ferir suscetibilidades. Mas é assim. Na comunidade onde vivia, né, não foi possível reassentar toda a comunidade de uma só vez. Então reassentamos uma parte e com o desenvolvimento do projeto vamos reassentar a outra parte, não é? O que aconteceu? O que acontece é que, como aquela primeira parte foi reassentada
com base nos procedimentos anteriores que antecederam à lei, ao decreto de 2012, tiveram um padrão de atendimento. E agora, com a nova lei, tem vizinhos que têm uma casa maior. Mas os dois estão a sair da mesma zona. Entende? Os dois estão a sair da mesma zona. E aí diz, mas porquê? Outros conflitos que surgem. Eu não gostaria de detalhar isto, porque, como eu disse, eu gostaria de falar caso a caso. Mas como está a insistir na questão, eu vou lhe apresentar aqui alguns tópicos, né? Alguns tópicos, nós vamos detalhar depois. Por exemplo, a fertilidade dos solos. Sim. É questionável. É questionável. Algumas comunidades têm áreas que não são totalmente produtivas. E o que acontece? A renda baixa. A renda baixa. Entende? Foram reclamados, em muitos casos, por exemplo, casos de rachas nas casas, que as casas apresentavam rachas. Não é? Exato. Isso nós já vimos em vários sítios. As casas apresentavam rachas. Tem outro caso, por exemplo, de alguém que tinha uma casa muito grande. Uma casa muito grande. E agora ele vai receber uma casa de 60 metros quadrados. Não, minha casa era maior. Era maior. E eu vou lhe dar um exemplo crítico. Muito crítico. Tivemos um caso de uma família que tinha muitos filhos. Muitos filhos. E na altura haviam diferentes, o padrão de atendimento para o reassentamento era diferente. Haviam várias opções. Havia opção casa a casa, havia compensação monetária pela casa, ou a terceira opção era eu comprar a empresa, a pessoa indica a casa e eu pago. Isso já foi abolido. Já foi abolido. Agora, casa é casa. Mas o que aconteceu? É interessante este caso. O que aconteceu? O que aconteceu é que a pessoa optou pela compensação monetária na altura e disse, bom, e o projeto viu a casa, acho que ele tinha 10 ou 15 ou 20 filhos. E aí o projeto disse, bom, vamos ajudar esta pessoa aqui. Não é? Em vez de lhe darmos aquilo que vamos dar às outras pessoas, vamos supor, não é? Que as pessoas receberam 10 mil unidades de qualquer moeda, 10 mil unidades de qualquer moeda, não interessa que moeda, 10 mil unidades de moeda. Como é que ele tinha uma família muito alargada, não é? Família muito alargada, nós dissemos, ok, vamos dar um pouco mais, para ele ter uma casa maior e garantir que ele tenha uma condição melhor, não é? Porque de fato as outras casas eram pequenas dos outros, mas a casa dele também não era muito grande, mas ele tinha muitos filhos. E fizemos isso. Demos-lhe uma casa de 15 mil unidades de moeda. Os outros receberam 10 mil e ele recebeu de 15 mil. E na reunião todo mundo aceitou e todo mundo bateu palmas. E nós saímos. Pouco tempo depois, a comunidade veio. Disse, não. Por que aquele afinal recebeu 15 mil? Nós dissemos, não, recebeu 15 mil porque, bom, nós entendemos que ele tinha mais filhos. Sabe o que eles fizeram? Disseram, senhor, todos nós sabemos fazer filhos. Comecei a ver pessoas a abrir os botões das calças e dizer, olha, você quer ver que nós também sabemos fazer filhos? O senhor quer ver? O senhor quer ver? Ou seja, a boa fé que o projeto teve custou extremamente caro. Extremamente caro. Extremamente caro. Quando diz que, por que há problema? Por que a lei... são essas situações que a gente tem que a gente enfrenta no dia a dia do reassentamento. É verdade que esse processo, esse modelo de compensação, que nós chamávamos de compensação assistida, não é?
já foi abolido por lei, não é? Mas os problemas ainda existem. Os problemas existem. E é preciso. E depois também tens a influência da sociedade civil, que já está extremamente informada. As pessoas também já estão extremamente informadas. Apresentam-se como fiscais. Então, como disse, cada caso será um caso. À medida que nós formos a ver os estudos de caso, vamos ver os estudos de caso. Quando formos a ver os estudos de caso, aí nós vamos abordar como é que este processo correu e o que é que falhou neste processo. Conseguimos perceber aqui que é verdadeiramente complicado, é uma temática bastante conflitante mesmo. Mas muito obrigado, Dr. Pedro Mandano, por nos dar esse espaço de tentar entender esta temática bastante conflitante que é o processo de reassentamento dentro do país, mas bem como no mundo afora, né? E para vocês que nos acompanharam até o final, gostávamos de agradecer. Esta é só a primeira série das demais séries sobre o processo de reassentamento, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo.